Saudos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, meu Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, nos dando entendimento da Sua palavra, meu Pai. Que a gente cresça, amadureça, Deus, espiritualmente. Que a gente aprenda, Deus, e coloque em prática, Senhor, aquilo que nós estamos aprendendo. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo espírito de engano, meu Pai. Repreende toda resistência, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai. Abençoa, Deus, as nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Deus Filho. Nós vamos fazer a leitura que está em Lucas, capítulo 1, versículos 31, 32, 34 e 35, e Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Lucas, capítulo 1, diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Amém? Então, nesse trimestre, nós estamos estudando a respeito da Trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em todas as aulas, né, eu falo isso, que apesar de estar em 3, é apenas um. Os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma divindade. É um único Deus que se apresenta na pessoa de Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós vamos falar a respeito do Deus Filho. E aqui, na primeira passagem, em Lucas capítulo 1, fala sobre a concepção de Maria. Como aconteceu, né? Que apareceu um anjo para ela, Jesus foi gerado no ventre de Maria do Espírito Santo de Deus. E então assim mostra a presença do Deus Pai, o poder do Deus Pai e o Espírito Santo ali na concepção de Maria. E aí depois a gente vê também a passagem da transfiguração. E ali novamente a gente vê, né, a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Então, como a gente tem falado todas as aulas, várias passagens da Bíblia, vários versículos afirmam que Jesus é o Filho de Deus, né? Então não é uma coisa que a gente está falando com base, em coisas que não estão na palavra de Deus. Tudo está escrito na palavra de Deus, né? A gente acredita no que está escrito na Bíblia, né? E é isso que nós estudamos, é isso que nós ensinamos, amém? Então, assim, nessa lição de hoje, a gente vai ratificar que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse episódio da transfiguração que nós lemos aqui é uma das
passagens assim mais marcantes que revelam a glória de Deus, porque ali naquele momento, aqueles discípulos que estavam com Jesus, eles puderam ver assim a glória de Jesus. Jesus como na glória assim com Deus mesmo, né? Ele brilhando, ele resplandecendo, né? Então eles viram a versão Deus de Jesus, né? Se assim nós podemos dizer. Então, assim, essa parte divina de Jesus, ela foi apresentada e exaltada ali diante daqueles discípulos. E é isso que nós vamos estudar na lição de hoje sobre o Deus Filho. E no primeiro tópico da lição, ele fala assim: a divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. Então, assim, a concepção de Jesus foi um ato milagroso, né? Foi algo sobrenatural. Maria nem tinha sido casada ainda, ela ainda era virgem, não havia possibilidade humana dela estar grávida. Mas o anjo aparece para ela e diz que ela vai engravidar, né? E o Lucas 1,35 diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então esse texto afirma que Jesus ele seria concebido pela ação do Espírito Santo, pela sombra do poder de Deus, ou seja, é a ação divina, o poder de Deus agindo ali na concepção e na geração de Jesus. E a expressão sombra, que no grego é episkizo, referente à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, que no grego também é dunamis, que representa poder de Deus. Então, Maria, ela foi envolvida pelo poder de Deus, e foi esse poder de Deus que gerou Jesus no ventre de Maria. Então, indica essa presença milagrosa e poderosa na concepção de Jesus. Então a gente observa nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Espírito Santo e o Filho de Deus sendo gerado no ventre de Maria. O próximo subitem, ele diz assim: a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância do Pai. Nós já falamos sobre isso nas outras lições. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Quando a gente fala da eternidade de Deus, seja o Deus Pai, Filho ou Espírito Santo, nós estamos dizendo que eles sempre existiram. Eles não tiveram começo e não terão fim. Então, lá em João 1,1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, ele está falando de Jesus, né? Então, ele é a segunda pessoa da Trindade, foi enviado pelo Pai ao mundo, ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né? E assim, não existe confusão, não existe mudança, não existe divisão, não existe separação. Ele é Deus, né, o verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem quando ele esteve aqui na Terra. E sendo Deus e homem, Jesus ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Não existe outro, né? A gente tem a Bíblia, tem a palavra de Deus que nos ensina, né, a verdade. E a palavra de Deus justamente diz: conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, a palavra de Deus, ela é tão simples a gente ler a Bíblia, a gente conhecer a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus, todas essas coisas, mas, infelizmente, né, Satanás, ele usa pessoas para criar doutrinas, para criar filosofias, coisas aleatórias que são contrárias ao que está escrito na Bíblia, ou então que às vezes assim é tipo semelhante ao que está na Bíblia, mas não é exatamente o que está na Bíblia. Às vezes pega ali um versículo e cria uma doutrina, cria algo completamente diferente, muito mais complicado, e as pessoas preferem acreditar. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade que é simples,
né? Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, né? Ninguém vai ao Pai sem ser pelo Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É simples. Nós só precisamos de Jesus, um único mediador, único. Não precisa de vários deuses, nós não precisamos de muitos santos, nós não precisamos de muitos espíritos, nós precisamos de um único Deus, né? E de um único mediador, que é Jesus Cristo. E o próximo subitem diz assim: os atributos divinos de Jesus. Então, como a segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. E nós já falamos, né, sobre esses atributos em outras lições, mas vamos falar aqui novamente. Então tem a eternidade, né? Jesus não teve começo e não tem fim. Ele é eterno como Deus. Ele não foi criado, ele é o Criador. Outra característica é a imutabilidade. Cristo, sendo Deus, ele não muda em seu caráter. A onipresença. Jesus declarou a sua presença universal. Está lá em Mateus 18, versículo 20. A onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. João 21, 17. Jesus sabia o que as pessoas pensavam, né, os que as pessoas falavam sem ser na frente dele, porque ele sabe todas as coisas. E a onipotência. Nada é impossível para ele. Apocalipse 1, 8. Então Jesus manifesta em si todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Amém? Então isso demonstra de forma incontestável a sua divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do evangelho. Amém? E aí o próximo tópico diz assim: a centralidade do Deus Filho, a glória sobrenatural de Jesus. Então, Pedro, Tiago e João, eles acompanharam Jesus até um alto monte. E neste local, Jesus transfigurou diante deles. O rosto de Jesus resplandeceu como o sol. As suas vestes, elas se tornaram brancas como a luz. Então, esse verbo transfigurar é tradução do grego metamorfo, do qual originou o vocábulo metamorfose, que é transformação ou mudança. Então, Jesus, ali na frente dos olhos daqueles discípulos, ele mudou, ele transfigurou, ele foi transformado. E ali naquele momento, ele revelou temporariamente a glória da sua natureza divina. Eles puderam ver com os seus próprios olhos, né, aquela aparência resplandecente de Jesus. E isso foi uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, porque os discípulos, eles já conheciam a natureza humana de Jesus. Eles estavam com Jesus todos os dias, eles tocavam em Jesus, eles viam Jesus comer, Jesus orar, Jesus chorar. Então eles viram a natureza humana e ali naquele dia eles viram uma revelação divina de Jesus, Jesus com a aparência divina. Então aqueles 3 discípulos que estavam ali com Jesus, eles tiveram a oportunidade de ver as duas naturezas de Jesus com seus próprios olhos, a humana e a divina. Então, naquele momento, a divindade de Jesus foi revelada de maneira visível, né, para que aquelas pessoas pudessem ver. E aí o próximo tópico, subitem, né, diz assim: o testemunho da lei e dos profetas. Então, quando eles estavam no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, assim, além deles verem a transfiguração de Jesus, eles viram junto com Jesus Moisés e Elias. E aqui, a aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos e também não foi por acaso, né? Foi um ato divino carregado de significado escatológico, porque Moisés, para os judeus até hoje, representa a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, ele é o legislador do povo hebreu. E a sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo.
E aí Elias representa os profetas, considerando o símbolo da proclamação profética. Então a aparição de Elias ali naquele momento, junto com Moisés, mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias e que esse Messias é Jesus. Então esses dois personagens testemunharam ali naquele momento, com aquela aparição, que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Então, Jesus apareceu ali como o representante da lei e o representante dos profetas. Amém? E aí o próximo subitem fala assim: a aprovação divina do Pai. A transfiguração de Jesus, né, quando ele se transforma e ele fica ali resplandecente, né, brilhante, atinge o seu clímax quando eles ouvem, né, de maneira audível a voz do próprio Pai, né? Lá em Mateus 17:5 diz: eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz. Eles ouviram a voz, né? Representando a presença divina. E essa voz saindo da nuvem, ela já é um símbolo da presença divina desde o Antigo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21, também fala sobre isso. E mais uma vez, ele repete as palavras que foram ditas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus foi batizado nas águas, a gente sabe que desceu do céu, né, o Espírito Santo em forma de pomba, e ouviram uma voz que dizia exatamente isso: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, assim, o próprio Deus afirmando isso, né? O próprio Deus confirmando que Jesus é o seu filho amado, que Jesus é o seu filho eterno, né? Que ele não tinha apenas uma missão redentora, mas uma missão, uma natureza divina também, quando ele veio aqui à Terra. Então essa expressão, em quem me comprazo, que do grego é eudoquesa, revela que o filho é aquele em quem o Pai se deleita, se alegra, tem o seu prazer, né? A voz do Pai é uma confirmação da centralidade de Jesus Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com Ele. Amém? Então aqui mais uma vez a gente tem assim palavras do próprio Deus confirmando que Jesus é o seu Filho. E aí o próximo tópico diz assim: a missão redentora do Deus Filho. O Filho como revelação suprema. Então, a transfiguração, ela é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Ele fala assim: escutai-o. Então tá falando que é para escutar o que o Filho faz, né? Para escutar o Filho. A declaração reflete a profecia de Moisés, lá em Deuteronômio 18:15, que diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. A Escritura deixa claro que o profeta prometido é o próprio Cristo, né? Essa profecia que está em Deuteronômio 18:15 é o próprio Jesus. A instrução escutai-o coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores, né? Querendo deixar bem claro: olha, tem a lei, tem os profetas, tudo que já foi dito, tudo que já foi feito, mas Jesus está acima. Escutem o que Jesus diz, sabe? Não é Moisés e nem Elias que devem ser ouvidos, mas o próprio Cristo, né? O Filho de Deus. Ouçam o que ele tem a dizer. E esse evento sinaliza a transição entre a antiga aliança e a nova aliança centrada na pessoa do Filho. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quando Jesus estava aqui, que ele ensinava a própria lei, as pessoas entendiam de uma maneira melhor, de uma maneira diferente. E ele não contradizia o que estava escrito na lei. Muito pelo contrário, ele afirmava, ele confirmava, ele detalhava, ele explicava e as pessoas conseguiam entender de uma maneira mais clara. Então, negar a Cristo ou ignorá-lo ou relativizar a sua voz é rejeitar a autoridade do próprio Deus, né? Então, assim, a gente sabe, né, que ao longo do Antigo Testamento, várias vezes,
né? O povo de Israel, eles rejeitaram a voz de Deus, né? Eles foram desobedientes ao que Deus falava. E quando eles negam, né, que Jesus é o Filho de Deus, eles estão mais uma vez fazendo isso, né? Rejeitando a voz de Deus. E aí o próximo subitem diz assim: a exclusividade de Cristo na redenção. Então, após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo ele os olhos, ninguém viram senão Jesus. Então, quando eles viram Jesus, a gente viu o que aconteceu, né? Aquela transfiguração, a voz, todas as coisas, eles se prostraram. E aí, quando eles olham novamente para Cristo, eles só veem Jesus, eles não veem mais Elias e nem Moisés. E essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Eles cumpriram o seu papel, cumpriram a sua missão. E agora restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Toda a escritura, desde Gênesis, aponta para Jesus até Apocalipse, né? Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante da sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece. Hoje, obviamente, a gente estuda a palavra de Deus como um todo, porque tem muitos ensinamentos no Antigo Testamento, mas esses ensinamentos apontam para Cristo, né? A gente tem que ler a Bíblia procurando Cristo, procurando ver como que aquilo ali está falando de Jesus, porque quando a gente lê com esse olhar, a gente vai ver que tudo aponta para Cristo. E aí o próximo subitem diz assim: o aprendizado pela experiência. A revelação da glória de Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus, né? O que eles passariam, o que eles viveriam e até assim o que eles enfrentariam depois que Jesus morresse, ressuscitasse. Eles ficariam aqui, né, anunciando a mensagem do Evangelho. Eles foram muito perseguidos e eles sofreram muito. Mais tarde, Pedro reconhece o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. E ele fala, né, mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, a transfiguração, essa transformação de Jesus diante dos olhos dos discípulos é o vislumbre do reino. Na glória, é assim que nós veremos Jesus, é assim que nós veremos Deus, né? Prenúncio da ressurreição antecipada da vitória final de Jesus Cristo. É o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Diante dessa glória, nós somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Amém? Então, a gente viu nessa lição de hoje, através de provas bíblicas, né, que Jesus é o Filho de Deus. É a própria Bíblia que nos afirma isso. É o próprio Deus que nos afirma isso. Ele disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, nós não somos loucos, né, de ir contra ou de duvidar daquilo que Deus diz, né? E esse trimestre a gente está estudando a respeito da Trindade, né? E a gente tem visto como a palavra de Deus nos afirma isso, né? Como está comprovado através de versículos, né? Que Jesus realmente é o Filho de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é um único Deus, mas é uma trindade, são 3 pessoas
Amém? Então, essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.